galera do canal Essência Ágape, meu nome é Rubem Guzmão, estamos chegando para mais um vídeo do canal. Antes de irmos então ao conteúdo, já se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho das notificações. Hoje nós vamos ter mais um aprendizado com a Palavra de Deus, em específico com o Mestre Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos 4 e 5, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Esses dois versículos, onde está registrado a fala de Jesus, eles encontram-se dentro de um contexto onde, quando João Batista está ele no cárcere, ele começa a ouvir falar sobre Jesus, as obras que Jesus estava praticando e fazendo, pelo que ele envia 2 dos seus discípulos, ou 2 dos seus seguidores, até Jesus a perguntar-lhe se ele era de fato o Cristo prometido, se ele era um enviado de Deus, o Messias registrado nas profecias do Antigo Testamento. E vindo esses 2 discípulos a perguntar a Jesus se era ele de fato este personagem que traria remissão, que traria salvação a Israel, Jesus então vai fazer essa seguinte resposta aos discípulos de João Batista, dizendo a eles que retornasse lá à prisão e falasse a João o que eles estavam vendo e o que eles estavam ouvindo. E o que eles estavam vendo eram surdos ouvindo, eram mudos falando, eram cegos vendo, eram oprimidos sendo libertos, eram pessoas endemoniadas sendo libertas. O que eles estavam vendo era a anunciação do Evangelho do Reino de Deus. O grande aprendizado, a grande lição que nós aprendemos com Cristo Jesus nesta passagem é que, mais do que com a nossa oratória, mais do que com as nossas palavras, mais do que com a nossa eloquência ou intrepidez, nós ensinamos muito mais com os nossos exemplos, nós ensinamos muito mais com as nossas atitudes, pelo que mais do que com falar, Jesus está preocupado com as nossas ações, Ele está preocupado com as nossas intenções, o que nós temos feito pelo reino, o que nós temos feito pelo próximo, o que nós temos feito pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Será que se alguém olhar para as minhas obras, olhar para as minhas atitudes, poderá ver que sou eu de fato um filho de Deus, um servo de Deus, alguém que está caminhando aos céus? Será que as minhas obras podem falar por mim que sou um cristão? Porque uma coisa é eu abrir a boca para dizer eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Outra coisa é o meu exemplo de vida, o meu testemunho de vida falar por mim dizendo, de fato, ele é um cristão. As minhas obras falam por mim, os meus testemunhos, as minhas atitudes. Cristo Jesus, Ele mostra de maneira clara que quando olhávamos para o que Ele estava fazendo, o que Ele estava praticando, poderíamos concluir de maneira certa, de maneira eficaz, que Ele era o Cristo, Filho de Deus, o enviado, o Messias prometido, aquele que haveria de vir para fazer diferença e trazer salvação ao mundo perdido. Pelas obras de Cristo nós o reconheceríamos. Será que o mundo nos reconhece ao ver as nossas obras? Por isso que nós possamos, nesse vídeo, nesse momento, refletir um pouquinho a respeito de como tem sido o nosso proceder, como tem sido as nossas atitudes, o nosso exemplo de cristão, o nosso testemunho de vida. Será que temos levado a luz do Evangelho de Cristo Jesus? Será que pelos nossos lábios tem sido anunciado palavras de salvação? Será que temos feito diferença em meio ao ambiente a qual nós estamos inseridos, em meio à faculdade, em meio ao trabalho, em meio ao nosso lar, em meio
aos nossos passeios, momento de distração, de lazer, será que temos feito a diferença? Será que as pessoas têm visto o brilho do Espírito Santo em nossas vidas? Precisamos meditar um pouquinho a respeito de como tem sido a nossa vida diante da presença de Deus. Porque mais do que com palavras, Cristo está preocupado com as nossas atitudes, com as nossas intenções e as nossas ações na sua presença. Costumo eu dizer que a maior pregação não é aquela que é desenvolvida com muita eloquência ou intrepidez em cima de um púlpito ou através de um púlpito, mas é aquela que é evidenciada pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia. Porque o maior pregador da história, Jesus Cristo de Nazaré, mais do que com suas palavras, ele ensinou com o seu exemplo. Sigamos o exemplo de Cristo Jesus e vivamos uma vida de testemunho, uma vida de frutos, uma vida que venha testemunhar por nós, dizendo: somos servos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus.